Primeira Igreja Batista em Curcurana, Ministério de Educação Cristã. Breve resumo da história dos batistas. Quem são os batistas? As raízes das doutrinas dos batistas emergiram diretamente das páginas do Novo Testamento, dos lábios e ensinos de Jesus Cristo e dos apóstolos, como nós vemos lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. Esses apóstolos já enfrentavam as heresias que confrontavam o genuíno evangelho de Jesus Cristo. Essa corrupção foi se ampliando após a suposta conversão do imperador Constantino, que reinou de 306 a 337 d.C., ao cristianismo em 312. Muitos foram os que se levantaram contra as inovações doutrinárias e práticas, e por isso foram perseguidos, exilados e mortos. Podemos citar alguns deles da Idade Média, que se mobilizaram em defesa das genuínas Escrituras: Cláudio de Turim, Pedro de Bruys, Henrique de Lausanne, Pedro Vado, João Wycliffe e João Hus. Com o surgimento da Reforma Protestante, liderada pelo monge Martinho Lutero e deflagrada em 31 de outubro de 1515, a publicação de suas 95 teses e expostas na porta do castelo de Wittenberg. Com isso, muitos grupos dissidentes, seus discursos, entre eles os anabatistas, que sustentavam muitas doutrinas que os batistas defenderiam. Anabatistas, os que reabatizavam, pois não aceitavam um batismo de crianças. Em 1534 surge a Igreja Anglicana, após a reforma religiosa na Inglaterra. E desse grupo surgiu os puritanos, que defendiam o sistema eclesiástico congregacional, o batismo voluntário e a separação entre igreja e Estado. Em 1609, em Amsterdã, na Holanda, com Thomas Helius, foi organizada uma igreja de doutrina batista. Nesse tempo, John Smith e mais alguns membros constituíram uma igreja que defendia o batismo do que crê, mediante a pública profissão de fé em Jesus Cristo. John Smith pede filiação aos menonitas, enquanto que, com a morte deste, Thomas Helius organiza em 1612, nos arredores de Londres, a igreja em Spitalfields, com raízes do nome Batista. Com a perseguição aos batistas e outros grupos separatistas, os levaram a várias partes do mundo, em especial Roger Williams, que organizou em 1639, em Rhode Island, na primeira igreja batista de Providence, e John Clark, em 1648, que organizou a igreja batista de Newport, ambas em campos dos Estados Unidos. Estes irmãos contribuíram para a redação da Constituição Americana de 1781. Os batistas e a expansão no mundo. Em 1791, o jovem pastor William Carey, sentindo forte compaixão pelas multidões pagãs da Índia, com o apoio de outros pastores, decidiram enviar missionários para aquela região. Em 1792 foi criada a Sociedade de Missões no Estrangeiro. Em 1812, o casal Adoniran e Anna Judson foram enviados pela Igreja Congregacional para a Índia. Porém, no meio do caminho, o casal teve contato com a doutrina do batismo e foram batizados pelo pastor William Ward, antes de se encontrarem com William Carey. O mesmo aconteceu com outro missionário, Luther Rice, que, tendo sido enviado para a Índia, tornou-se batista. Em 1814, pela mobilização de Luther Rice, foi fundada na Filadélfia a Convenção Geral de Denominação Batista nos Estados Unidos para missões no estrangeiro. E, a partir daí, a obra missionária dos batistas iniciou um gigante crescimento, chegando ao Brasil por meio dos batistas do sul dos Estados Unidos. Em 2010,
Os batistas já estavam presentes em 200 países, um contingente de cerca de 46 milhões de membros, e atingiram 150 milhões de pessoas no mundo inteiro. Fazendo aqui uma atualização da fonte estatística dos batistas pela Aliança Batista Mundial em 2021. No mundo, cerca de 128 países foram alcançados, 173 mil igrejas, 49 milhões de membros. No Brasil, 7 mil igrejas, 1.350.000 membros e 13.436 igrejas e congregações.